Olá, galera. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o estudo de geradores e nós estaremos estudando agora a associação desses geradores, tá? Você sabe que as pilhas, por exemplo, às vezes elas são colocadas em série ou em paralelo. Hoje nós estaremos falando um pouquinho disso, lembrando que a pilha é um exemplo de um gerador e vamos para a nossa telinha, beleza? Eu já coloquei aqui na nossa tela a primeira associação, que é a associação em série. Tá? Nessa associação em série, nós temos aqui três geradores. Tá? Nessa situação eu coloquei, aqui eu deixo alterar aqui, eu tinha colocado como E, né? Então é 1, E2, E3. E aqui eu tenho uma resistência interna R1, R2 e R3. Tá? Lembrando que estes geradores, eles não deixam de estar em série com o meu circuito, né? Aqui, por exemplo, daqui para cá eu poderia fazer o circuito, eu teria o U, tá? Aqui está colocado de maneira pequena, mas eu teria o U. O que acontece? Esses resistores aqui, ou essas resistências internas, eles continuam estando em série. Então é natural eu pensar que o meu R equivalente, nesse caso, vai ser igual à soma das resistências internas. Então, quanto mais resistores, quanto mais geradores eu colocar em série, maior resistência interna vai estar acontecendo no meu circuito. Beleza? E a força eletromotriz? Também acontece o mesmo. E é equivalente à força eletromotriz. A equivalente ela vai ser igual à soma das forças eletromotrizes. Então, se bem é certo que a força eletromotriz aumenta, a resistência também aumenta neste caso. Bom, com essa informação, eu posso dizer que esse UT que eu coloquei aqui, ó, tá? Esse UT, lembrando que cada um deles tem uma diferença de potencial, um U diferente. Tá? Este U1, por exemplo, será E1 menos R1I, por causa da equação geral dos geradores. Este U2 da mesma maneira. Então, quando eu fizer isso daqui, o meu U equivalente, o meu U final, tá? Ou esse UT que está aí, ele vai satisfazer a equação E equivalente menos R equivalente vezes I. Lembrando que quando eu tenho um circuito em série, a minha corrente, ela sempre continua constante. Beleza? Ela continua constante no meu circuito. Então, basicamente, nós estamos utilizando a ideia de circuito elétrico, de associação de resistores, para enxergar essa resistência interna no meu circuito, como que está acontecendo. E ela está acontecendo naturalmente da mesma maneira que nós vimos na associação de resistores, acontece na associação de geradores. Ok? Vamos para alguns exemplos. Eu coloquei aqui alguns exemplos um pouco mais práticos para a gente não demorar muito. Este daqui é um exemplo onde diz, ó, uma questão de vestibular, diz, no circuito a seguir, a corrente que passa pelo amperímetro ideal tem intensidade de 2 amperes. Então eu estou tendo aqui uma intensidade de 2 amperes, esse aqui é um amperímetro. Lembrando que ele coloca ideal, dizendo que não vai ter perca de corrente aí quando ele está fazendo. Dizendo que tudo acontece. Na realidade, a gente sabe que por conta do condutor, pode ter uma perda sim. Bom, então o que acontece? A corrente que passa pelo amperímetro ideal tem intensidade 2 amperes, ok? Então, se eu observo aqui meu circuito, o que acontece? Eu tenho duas resistências aqui, tá? Tenho meu R aqui também, né? Logicamente. E eu tenho aqui E1 e E2. Então, vamos pensar o que acontece com esses 2 amperes aqui. Então, pelo URI, o que nós temos? U igual a RI, certo? Quem que seria meu U aqui? Eu tenho os dois geradores aqui, tá bom? Então, meu U aqui vai ser E1 mais E2 igual. Quem seria a minha resistência? Essa resistência interna daqui, esta resistência interna aqui que acontece, e este R estão em série. Então, a minha resistência aqui vai ser R mais R1 mais R2. Tudo vezes a corrente I, certo? Só que ele está me dizendo que essa corrente aqui é 2 amperes, beleza? Bom, essa situação está valendo aqui, então eu tenho, tá? Observe que o E1 já tem um valor, então também vou aproveitar já que o E1 vale 30 volts e eu já vou colocar aqui, então vai ficar 30 volts, tá?
30 volts, mais E2 vai ser igual a este termo daqui, ó, que é o complicado, R1 mais R2. Por que o complicado? Porque eu não conheço nenhuma delas. Vezes 2. Lembrando que eu não tenho nenhuma delas, tá? E é o único que eu tenho 2. Vamos fazer já, iniciando aqui, ó. Vamos pegar esse 2 aqui e já passar a dividir aqui. Então, observe que eu vou chegar. Eu vou chegar aqui os 30, vou deixar sem as unidades para facilitar aqui, ó. Sobre 2, dividido por 2, vai ser exatamente esse valor. R mais R1 mais R2. E eu vou guardar essa informação aqui, ó, para ver como que nós vamos utilizar. Então, vou guardar essa informação aqui para ver como que nós estaremos utilizando, porque nós não temos nenhuma das resistências. E o circuito parece, o exercício parece não me dar isso também. Beleza, aí ele diz o seguinte, invertendo a polaridade do gerador E2, ou seja, lembre que o gerador ele vai do negativo para o positivo. E agora ele diz, vamos inverter, vamos fazer o seguinte, ele diz, vamos colocar aqui o positivo e aqui o negativo, sim? Então aí ele vai trocar de sentido a nossa corrente, né? Aqui então vai ficar o positivo, aqui o negativo. E ele diz o seguinte, ó, invertendo a polaridade da força eletromotriz E2, a corrente do amperímetro mantém seu sentido. Desculpa, eu falei mudar o sentido. Não muda o sentido da corrente. O que muda é simplesmente a polaridade do gerador. Aliás, já adiantando para a nossa próxima aula, ele se comportaria como um receptor. Sim? Então, no lugar dele fornecer energia, ele vai tirar energia. Certo? Então, beleza. Aí ele diz que nesse caso seu sentido e passa a intensidade de 1 ampere, tá? Então o amperímetro vai medir 1 ampere agora. Então o que vai acontecer aqui? Se você observa, eu vou ter novamente meu U, vou fazer aqui ó, U igual a RI, com os detalhes que é o seguinte, aqui o E1 ele está fornecendo diferença de potencial, fornecendo tensão, e o E2 agora está tirando, porque ele mudou o sentido, inverteu o sentido. Então aí vai ser E1 menos E2 igual a quê? Quem que é o R? Continua do mesmo jeito, sendo a nossa resistência interna. E como está em paralelo, então é a soma das resistências, ok? Então se você observa aqui, eu vou ter R mais R1 mais R2, tudo vezes o I, sim? Eu vou ter desse jeito. Lembrando que o E1 é 30, então eu vou ter aqui 30 menos E2. E lembre que o I, já vou colocar aqui para facilitar, o I ele vai ser 1 neste caso. Então nem eu vou colocar, porque ele já valeu 1. Então simplesmente vai ficar R mais R1 mais R2. Beleza, galera? Observe aqui, ó, vou fechar aqui, esse aqui é um quadradinho, retângulo, né? Um quadradinho. Então, observe aqui, que esses dois termos são iguais, sim? Então, logo eu posso dizer o seguinte, vou igualar, então o que eu vou ter? Vou ter a mesma, eles são a mesma coisa, sim? Eles são a mesma coisa, então vou ter 30 mais E2 sobre 2 vai ser igual a 30 menos E2, sim? Esse 2 que está aqui, ele está dividindo, então ele vai passar a multiplicar e ele vai fazer distribuição ou o famoso chuveirinho que vocês gostam de chamar. Então vai ficar 30 mais E2 igual. 2 vezes 30 me dá 60, menos 2 vezes E2, 2E2, né? Negativo. Mesma história aqui, eu tenho o E2, o 2E2 negativo, vai para o primeiro termo positivo, ok? Somando com o E2. Então eu vou ter 3E2. E esse 30 que está aqui, positivo, vai do outro lado negativo. Lembrando que o que nos troca é a operação, certo? Então aqui ele está somando com o E2. Tá? Então o que troca é a operação. Então 30 passa para o outro lado negativo, 60 menos 30, 30. Bom, nós podemos ver então que o E2 vai ser 30 dividido por 3, que nos dá 10 volts, certo? Porque ele é uma diferença de potencial. E nesse caso, nós temos aqui que a alternativa seria a alternativa A.
Pulei muito rápido. Beleza. Ok, vamos para o próximo. Tá? Também um exercício de vestibular. Tá? Um sistema de 5 baterias iguais em série alimenta um resistor de 10 ohm. Tá? Então tenho 5 baterias em série aí e elas estão alimentando um resistor de 10 ohm. Tá? Com uma corrente de 5 amperes ou um resistor de 28 ohm com 2 amperes. Tá? A força eletromotriz e a resistência interna de cada bateria valem. Então vamos lá, primeiramente. Se eu tenho 5 baterias, qual que é a força eletromotriz equivalente? Tá? Se eu tenho 5 baterias, então a força eletromotriz equivalente, ela vai ser, lembra no primeiro que falamos? E1 mais E2 mais E3, nesse caso mais 5, então seria 5 vezes a força eletromotriz. Opa. Seria 5 vezes a força eletromotriz, certo? Sim? Eu não sei a força eletromotriz, mas cada uma delas tem uma força eletromotriz, são iguais, tá? E isto daqui é o que importa, são iguais. Então a força eletromotriz equivalente vai ser 5 vezes E. Aí ele diz o seguinte, que essas baterias, tá? Elas alimentam um resistor de 10 ohm, ou seja, quando R, opa, aqui, ó, R grande, tá? R grande igual a 10 ohm, tá? Eles alimentam o resistor de 10 ohm com uma corrente de quanto? De 5 amperes. Tá? Ou seja, temos duas situações. Ou eles alimentam um resistor de 28 ohm com uma corrente de 2 amperes. Sim? E aí ele pergunta a força eletromotriz, ou seja, o E, e a resistência interna, ou seja, o R. Sim? De cada bateria vale. Lembrando que elas são iguais, tá? Então eu tenho que achar o de uma bateria pelo menos. Sim? Tá ok? Beleza. Então vamos continuar aqui. Ok? Só estou olhando aqui como isso está. Ok, você está enxergando tudo. Beleza. Ok. Sim? Então, beleza. O que nós temos aqui? Nós temos duas situações, tá? Duas situações. Como que nós vamos tratar essas duas situações? Na verdade, nós temos que tratar como um circuito, como um sistema, tá? Então, nós vamos resolver primeiro uma parte e depois outra, ok? Então, a primeira situação que eu tenho, eu vou aplicar o URI. Na verdade, nos dois eu vou aplicar o URI, tá? Só que de cada vez, tá bom? Uma vez de cada. Então, por exemplo, neste daqui, ó, vou colocar aqui o URI. U igual a R, tá? Só para vocês lembrar. Gente, nós estamos utilizando esse daí em tudo, tá? Em tudo aparece o URI. Então, o que acontece? Aqui, ó. O que eu tenho? O meu U, na verdade, aqui vai ser o 5E, certo? Porque esse daí é equivalente, tá? Eu tenho E, não tenho outra diferença potencial, tá? Tenho essa. 5E. O R, o que acontece? Eu tenho este, só que eu tenho também a resistência interna. Qual que é a resistência interna das 5 baterias? Elas estão em série, então a resistência interna equivalente, ela vai ser 5 vezes a resistência interna. Sim? Cada bateria tem resistência interna R, então 5R. Então aqui vai ficar assim, ó, R, que é o que eu estou utilizando, ou seja, 10, vamos colocar 10 de uma vez. Tá? 10 mais 5R. Vezes quanto? Vezes a corrente, que é 5. Não vou colocar amperes, vou deixar assim. Tá bom? Beleza. Observe aqui, ó. Tá? Eu tenho isso. Vamos cortar aqui, cortar aqui. E eu vou ter aqui que o E é igual a 10 mais 5R. Vou deixar assim por enquanto. Tá bom? Daí nos vemos como juntamos com a outra. Então eu tenho essa primeira situação. Segunda situação. Estamos aqui. Agora o resistor é 28 e o I é 2 amperes. Tá bom? O que acontece aqui? O U continua sendo o mesmo. 5E igual. Agora não é mais 10, agora é 28. Então 28 mais 5R que continua. Vezes o quê? A corrente. Agora a corrente é 2. Sim? A corrente é 2. Beleza. Então ele fica desse jeito. Ok? Vamos, se você observou já aí, nós vamos ter duas equações, tá? Só que aqui eu já tenho o E. Aqui eu já tenho o E, então eu vou substituir meu E aqui.
tá bom? Então vamos lá, vou colocar 5. Se eu não tivesse cancelado aqui, também poderia ter colocado, igualado as duas direto, tá bom? Então 5, no lugar do E vou colocar 10 mais 5R, igual a quê? 28, vou escrever de novo, tá? Eu vou colocar o 2 na frente, ó. 2 vezes 28 mais 5R. Tá? E vamos aplicar a distribuição. Então, vou multiplicar este com este. Aqui também, distribuição, tá? O chuveirinho. Então, vai ficar o quê? 50 mais 5 vezes 5, 25R. Igual ao quê? 2 vezes 28 me dá 56 mais 2 vezes 5, 10R. Sim? Beleza. Números de um lado, letras do outro. Ok? Então aqui vou pegar esse 10R e trazer para o primeiro termo. Vou até escrever o 25R menos 10R igual. Esse 50 daqui vou passar para o outro lado. 56 menos 50. 25 menos 10 me dá 15R. Okay? E 56 menos 50 me dá 6. Beleza? Vamos trazer para cá, porque só falta espaço. Então, o R, ele vai ser 6 dividido por 15. Certo? 6 dividido por 15. Galera, lembrando a importância, tá? A importância da simplificação, tá bom? Então, 6 dividido por 15. Então, eu posso simplificar aí, ou eu posso também observar de outro jeito, tá bom? Se você observa aqui, ó, 6 dividido por 15. Ó, essa é uma dica importante, tá? Ó, 6 dividido por 15, eu consigo fazer? Não. Então, como não consigo, eu coloco já 0, e aí eu consigo colocar um 0 aqui, ó. Sim? Já estou fazendo uma divisão mais direta. O 6 não divide 15, mas estou colocando 0, dizendo que eu vou começar com os decimais e eu acrescento um 0 no 6. 60 dividido por 15, 4. Olha que fácil. O R ficou 0,4 amperes. Sim? Pega essa dica, tá bom? Divisão com decimais. Ok, beleza. Eu tenho a resistência interna, só que ele pedia também a força eletromotriz, certo? Como que eu vou calcular essa força eletromotriz? Então, a R já eu tenho. Eu posso utilizar qualquer uma das equações, aqui ou aqui, ó. Sim? Eu já deixei marcado aqui a E, então eu vou utilizar ela, ó. E é igual a 10 mais 5 vezes, já que eu tenho R, 0,4, certo? Então, o E vai ser 10. 5 vezes 0,4, você vai ver que dá 2, certo? Então, o E vai ser 12. 12 o quê? 12 volts. Sim? Então, eu vou ter, ele está pedindo uma força eletromotriz e a resistência interna. Força eletromotriz de 12, resistência interna de 0,4. Resposta A. Belezinha? Ok. Próximo passo, nós temos agora os resistores em paralelo, ok? Paralelo. Esqueci de colocar aqui, opa, paralelo, não, paralelo, tá bom? Deixa eu controlar o meu horário aqui da aula para não ficar muito comprido. A ideia é que não fique mais de 30 minutos, mas às vezes, pelo conteúdo, às vezes passa um pouquinho. Colocamos aqui 3 resistores só para exemplificar aqui, todos colocados em paralelo e iguais, tá bom? Eles podem ser diferentes, na verdade podem. Aqui ele poderia ter aqui uma resistência R1, R2, R3, tá bom? Só que geralmente a gente coloca em paralelo todos iguais, tá bom? Sim? Como que funciona o equivalente aqui? Se você observa aqui, o R é um resistor e eles estão em paralelo. Então, se eu for a fazer do modo clássico, eu diria 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Ou seja, 3 sobre R. Sim? E aqui uma dica importante que eu dei quando você está trabalhando com frações também. Você, no lugar de querer passar para cima, fazer o método X e blá blá blá, você simplesmente inverte a fração e deixa a sua variável lá acima. Então você observa, se você inverte aqui, o R equivalente, ele vai ficar R sobre 3. Sim? R sobre 3. Pronto, esse daí é o equivalente. Logicamente, eu fiz com 3, tá bom? Em geral, na verdade, eu vou dizer assim, ó, R equivalente
ele vai ser R dividido pelo número de geradores, tá? Onde N, se eu chamar N igual ao número de geradores, ele vai ser desse jeito. Vamos pôr mais bonito ele daqui, ó. Então eu vou dizer aqui, ó, em geral, vai acontecer isso daqui, onde N é igual ao número de geradores. Beleza? O número de geradores. Diferença potencial ou força eletromotriz é a mesma, certo? Sim? O E equivalente, na verdade, é o E. Por quê? Porque está em paralelo, ele não muda, ele é a mesma. Ok? E a corrente? A corrente é a soma das correntes. Lembra que isso é constante, tá? Na associação de resistores em paralelo, a gente lembra que ele é constante, tá? E a corrente, nesse caso, o I vai ser I1 mais I2 mais I3. Então, se você viu, gente, é só uma observação, tá? Do que a gente já fez, tá? O que estamos fazendo aqui é uma observação do que a gente já fez anteriormente, tá? No caso dos resistores. Vamos por exemplo, tá? Esse exemplo do vestibular, 5 geradores, tá? 5 geradores, eles estão cada um com uma FEM de 4,5. Então a FEM, tá? O E, ele vai ser 4,5 volts, tá? E ele diz que tem uma corrente de curto-circuito. Muita atenção para essa corrente de curto-circuito. O que era a corrente de curto-circuito? Ela acontecia quando U igual a zero, certo? Tá? Corrente de U, se você não lembra, volta na aula anterior que você vai ver. A corrente de curto-circuito acontecia quando U igual a zero. E essa corrente, ele diz, né, que é igual a 0,5. Beleza? E ele diz que esses resistores estão associados em paralelo. Bom, ele falou em paralelo. Olha que interessante que eu vou tirar. Que informação interessante que eu vou tirar daqui. Se eles estão em paralelo, então significa que o R equivalente, ele vai ser, olha aqui, ó, volta aqui, ó, R dividido pelo número de resistores, tá? Ou o número de resistências internas. Então ele vai ser R dividido por 5. Sim? Beleza? Por quê? Porque eu tenho 5. Mas continuemos aqui. Bom, ele fala o quê? Que o E é isto e que a corrente de curto-circuito é 0,5. Ou seja, ele está me dizendo que I vale isto e que U vale 0. Repito, por quê? Porque o U é 0 quando a corrente é a corrente de curto-circuito. Ou seja, meu circuito para. De curto, meu circuito para. Equação geral dos geradores. Tá? Ok? Isso, geradores. U igual a E menos R vezes I. Certo? U igual a E menos R vezes I. Tá? Então aqui, lembrando que eu estou trabalhando aqui com os equivalentes, tá? Ok? Depois que eu tenho que fazer, na verdade, eu vou dividir esse R que eu acho. Bom, U é 0. 0 igual a 4,5. Sim? Menos o R que eu não tenho, vezes a corrente 0,5 amperes. Sim? É simplesmente essa substituição que está me levando a meu R. Ok? Beleza. Vamos pegar esse termo daqui que está negativo, passar para o primeiro lado. Então, 0,5 vezes R igual... Vou tirar o A para facilitar aqui, já que estamos com as unidades certas. 4,5. Então, o R ele vai ser, o 0,5 está multiplicando aqui, ó. Ele está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, o R vai ser 4,5 dividido por 0,5, certo? Então, se você observa aqui, galera, outra dica matemática, tá? Ó, eu posso brincar com a vírgula. Eu posso mexer uma casa aqui e uma casa aqui. Que isso me diz? Que na verdade eu posso pensar em 45 dividido por 5. Ou seja, 9 ohms, certo? Sim? Olha que fácil dividir decimais. Beleza. Bom, se meu R deu 9 ohms, então o R equivalente, ó, segundo o que eu acabei de colocar aqui, ó, o meu R equivalente, no caso de 5 geradores colocados em série, sim? Desculpa, em paralelo, ele vai ser 9 ohm dividido por 5.
ok? Ele vai ser 9 dividido por 5. Você sabe que 9 dividido por 5, ele vai me dar 1, sobra 4, né? 4, 40 dividido por 5 me dá 8. 1,8 ohm. Sim? O que ele pergunta? Ele diz o seguinte, a FEM e a resistência interna. A FEM ele já tinha me dado, na verdade. Tá? A FEM já estava dada no circuito. Então, se eu for pelas alternativas desde o início, eu já diria que esta está descartada, que esta está descartada, que esta está descartada. Tá? Então, somente tenho duas chances, tá? Sendo que a primeira é 4,5 e 9 e a outra é 4,5 e 1,8. Ok? E a alternativa seria a alternativa C. Ok? Ó, ele fez aqui. Aqui tem esperteza, você viu? 4,5 e 9. Por quê? Porque às vezes você resolve, você chega aqui no 9 e você diz, pronto, achei. Alternativa certa. Vem aqui, marca A. Só que tem um detalhe, tá? É nós lembrarmos disso aqui. Então são pequenos detalhes que não podemos esquecer, que às vezes podemos errar, mas às vezes também está, a resposta errada está nas alternativas. Então tome muito cuidado. Conceito em física também é importante, tá bom? Os conceitos também são importantes, não somente o cálculo e a matemática. Beleza. Próximo exercício. Tá? Um conjunto de 6 pilhas de resistência 2 ohm e força eletromotriz 6 volts. Cada, aí eu coloquei uma vírgula porque não tinha vírgula. Fornece corrente a um resistor R, tá? Igual a 1,5 ohm. Os aparelhos de medida são ideais. Determine as leituras do amperímetro e voltímetro. Beleza, primeiro, vamos ver com a FEM, tá bom? Ó, o que acontece? Eu tenho, cada pilha destas, ela tem uma FEM de 6, sim? Então, se você observa aqui, ó, vou ter 6, 6, 6, ó. Vou escrever aqui, ó, 6 volts é 1, tá? Aqui é 2, 6 volts. E aqui é 3, 6 volts. Sim? Então, o E, vamos colocar aqui, ó. O E equivalente 1, ele vai ser estas três daqui, elas estão como? Elas estão em série, ok? Aí com as de embaixo, elas estão em paralelo. Então, o que vai acontecer? Aqui vou ter 6 mais 6 mais 6. Então, vou ter 18 volts. Sim? Aí embaixo vai acontecer exatamente o mesmo. Aqui, sei lá, eu vou ter um E4 igual a 6 volts, E5 igual a 6 volts e E6 igual a 6 volts. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então aqui eu vou ter um E equivalente 2 igual também a 18 volts. Bom, tenho as duas em paralelo. O E equivalente, na verdade, não muda, ele é constante quando é paralelo, certo? Então, o E equivalente, ele vai ser 18 volts. Pronto. Ele não vai mudar, tá bom? Ele vai ficar igual aí. E equivalente 18 volts. Pronto, calculei a diferença potencial aí. Tá? Calculei a diferença que está no meu circuito. Beleza? O que mais que eu tenho? Tá? Eu tenho, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Vou pegar o verde, tá? Eu tenho que este daqui tem resistência, ele diz, de 2 ohm. Então aqui eu tenho uma resistência R1 de 2 ohm, R2 de 2 ohm e R3 de 2 ohm. Sim? Mesma história, estão em série, 2 mais 2 mais 2. Então o R1 aqui, ó, R equivalente 1, ele vai ser 6 ohm. Mesma história aqui, R4, 2 ohm, R5, 2 ohm e R6, 2 ohm. O que eu tenho? O R equivalente 2, 6 ohm. Só que agora eles estão em paralelo. E aí eles não se mantêm constantes como se mantinha a diferença de potencial. Então aqui sim, eu tenho que fazer como? O R equivalente, tá? Aqui, ó, vou fazer assim, ó, 1 sobre o R equivalente, fazer no modo tradicional, tá bom? Vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, tá? Tem aquela outra formulinha, lembrando, aquela que é o produto dividido pela soma, tá bom? Também daria, tá? Também daria, mas às vezes pode se tornar um pouco mais difícil. Bom, isso daqui vai me dar 2
sexto, certo? Ou eu posso dizer que 1 sobre o R equivalente igual, simplificando aqui, ó, metade de 2, 1, metade de 6, 3. Eu teria aqui 1/3. Ou seja, meu R equivalente ele fica 3. Sim? O R equivalente fica 3. Beleza. A diferença de potencial do meu circuito é 18 volts. Não tenho outra diferença de potencial aí, certo? Tá bom? Ou a diferença de potencial é 18 e eu tenho uma resistência equivalente aqui, que é a resistência interna do meu circuito, de 3. Beleza? Então essa daí é a resistência interna do meu circuito. Ok. O que eu tenho? O que eu quero, aliás, primeiro? O que eu quero? Tá? Ele diz, determine as leituras do amperímetro e do voltímetro. O que eu preciso aqui calcular? Aqui eu preciso calcular o U, sim? Porque aqui eu vou ter o URI, tá? Mas primeiro eu preciso calcular a corrente. Como que eu vou calcular a corrente? Tá? A corrente, eu tenho o resistor, tá? Então eu tenho o resistor aqui, eu sei que esse resistor daqui vale 1,5 ohm, sim? Então bora para a equação do geral dos geradores. U igual a E menos R vezes I. Sim? Só que o U vai ser igual a R vezes I, porque eu não tenho U. Tá bom? Depois eu vou calcular U. Ok? E aqui eu tenho E menos RI. Tá? O R, 1,5 vezes I. O E, 18 menos o R pequeno, seria o R equivalente, 3I, certo? Vamos pegar esse termo daqui de 3i negativo e passar para o primeiro termo. Então eu estarei tendo 1,5. Vou fazer um pouquinho mais rápido, gente, só para não demorar o vídeo, tá bom? Então 1,5 mais 3, 4,5i igual a 18. Sim? Então se você observa aqui, o i vai ser 18 dividido por 4,5. Tá? 4,5 mais 4,5, 9. Tá? Vezes 2, 18. Então, isso daqui vai dar 4. Tá? Então, a corrente me dá 4 amperes. Tá? Tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Está aparecendo, ok. Tá? Ok. Então, a corrente me deu 4 amperes. Quer dizer que esse amperímetro aqui, ó, o amperímetro aqui, ele está marcando 4 amperes. Beleza? O que é o voltímetro? O voltímetro vai ser o quanto que está marcando o U. Então, o U aqui, ó. Pegar o preto aqui, ó. O U, L, eu simplesmente vou calcular pelo RI agora. Tá? Já que eu tenho o I. Então, quem que é o R? 1,5 ohm vezes 4 amperes. Então, 1,5 vezes 4 vai me dar 6, certo? 6 volts. Pronto. Quer dizer que o voltímetro aqui ele está marcando 4 volts. Sim? Você entendeu? Beleza, tenho mais um tempo ainda. Nosso vídeo já ficou comprido, galera, tá? Ficou comprido, eu vou parar por aqui. Eu tinha mais um exemplo para pôr, mas eu não quero que o vídeo fique muito comprido. Beleza, galera? Ficamos por aí. Tchau, tchau, bons estudos. Até mais.